Bom dia a todos, aqui quem fala é Michelangelo, sou bibliotecário e Training Manager da EBSCO. É um prazer recebê-los na manhã de hoje para a gente falar então um pouco sobre o Folio. Na série de seminários, a biblioteca está aberta da EBSCO. Essa apresentação do Folio, então, eu vou fazer ela hoje também para vocês, na prática. E a ideia é que vocês conheçam um pouco, no início eu vou fazer uma apresentação inicial de algumas características, vai ser bem breve. A ideia é que vocês conheçam um pouco do conceito, para que todos também tenham essa noção de como foi estruturado o Folio, quais são os seus objetivos. Então, no máximo 10 minutos vai ser essa apresentação inicial. E na sequência, durante todo o restante do tempo, a gente vai apresentar e vai poder conhecer as características de funcionamento na prática do Folio. Uma breve introdução do meu currículo, então, também para que vocês me conheçam. Sei que vários de vocês já também estou tendo o prazer de conhecê-los pessoalmente e mesmo à distância. Meu nome completo é Michelangelo Mazardo Marques Viana. Eu sou bibliotecário, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz também um curso técnico em processamento de dados nessa mesma universidade. E depois fiz uma segunda graduação em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas de informação na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu atuei lá desde 1999. Então, atuei lá de 99 até 2018 como bibliotecário de sistemas e também coordenador da biblioteca. E, então, em 2018 eu ingressei na EBSCO. Agora a gente está aqui, daqui a um mês eu vou fechar já 2 anos trabalhando aqui na EBSCO como gerente de treinamentos para o território brasileiro. Então, já tive o prazer de encontrar pessoalmente vários de vocês, e ainda, claro, agora também estou aqui e trabalhando remotamente, seguimos trabalhando. Então, feita essa introdução, eu já vou passar aqui para o início da apresentação. A ideia, então, hoje é que a gente conheça um pouquinho do Folio. O Folio tem esse nome porque é um acrônimo do conceito maior que ele tem, que é The Future of the Libraries is Open. Então, por isso que é Folio o nome, a gente traduz para o futuro das bibliotecas é aberto. Hoje, a gente fez a mudança do nome para o futuro das bibliotecas na prática, para mostrar o conceito, então, da demonstração que a gente vai fazer. Então, a ideia é pensar que, tradicionalmente, a EBSCO ela sempre foi muito bem reconhecida como uma instituição, desde já a sua gênese em 1944, já há 75 anos, trabalhando no mundo inteiro, como uma provedora de conteúdos. Então, muitos de vocês pensam na EBSCO como uma empresa que fornece revistas, hoje em dia também livros eletrônicos, mas, com o passar do tempo, a gente foi incrementando nossas opções e também trabalhamos agora já há 10 anos com o serviço de descoberta. Nós temos o EBSCO Discovery Service. Então, a gente junta conteúdo com uma potente ferramenta de descoberta dos conteúdos, não só da EBSCO, mas também de todos os editores que vocês podem utilizar. A ideia da descoberta é promover uma busca integral em todos os acervos físicos e eletrônicos. E agora a gente completa, então, essa solução com a opção, então, de ter uma capacidade de fazer a gestão dos fluxos de trabalho da biblioteca, que vão além de realmente fornecer acesso a conteúdo ou a busca a esse conteúdo. O Folio, então, ele tem 3 pilares. Ele é uma plataforma de serviços, de código aberto e baseado em colaboração. Então, a gente mostra que o Folio está baseado nessas 3 premissas. Então, quando a gente fala em plataforma de serviços, a gente quer dizer que ele vai trabalhar com todos os serviços que a biblioteca tem, os tradicionais e os modernos. Código aberto, ele é um conceito que significa que hoje o software vai ser com um código livre, aberto, e vai permitir, inclusive, customizações. Se vocês pensarem no mesmo sentido que o DSpace, por exemplo, o Digital Space, ele tem o mesmo conceito de ser um software livre. E é baseado em colaboração. Da mesma maneira, então, que o próprio DSpace tem o DuraSpace, a comunidade de usuários mundiais, o Folio segue a mesma premissa. A ideia é que a gente possa, de uma maneira única, juntar provedores, bibliotecas e desenvolvedores interessados também em customizar e melhorar o software, para participar no desenvolvimento, aumentar plataformas de mercado, atender necessidades particulares, regionais. Então o software está sendo desenvolvido mundialmente para justamente atender essas necessidades particulares.
com a grande premissa de inovar e criar um ecossistema colaborativo entre as instituições. Hoje nós temos uma comunidade crescente de usuários que já estão utilizando como beta partners, então a gente vê Chalmers, Alabama, Five Colleges, outras que estão aqui como early implementers que vão fazer uma auto-hospedagem, como a Cornell, Chicago e Texas A&M. A Fameway vai terceirizar essa hospedagem, que é uma das terceira opção também, além de uma série de instituições no mundo inteiro que estão já envolvidas como colaboradoras ou então próximas já a fazer a adoção do Folio. Então a gente vê inclusive que aqui no Brasil o IBICT já está envolvido conosco como um órgão que vai suportar, ou seja, dar apoio a todas as instituições também interessadas na adoção, como ele já faz hoje com outros softwares de características como software livre também. A comunidade da América Latina está crescendo cada vez mais, então a gente também usa essas oportunidades como a de hoje para promover esse trabalho junto às comunidades e garantir que hoje todos tenham uma capacidade de fazer uma participação. Quem tiver interesse pode também então começar a participar e de diferentes maneiras. As instituições que já estão colaborando com o Folio hoje na América Latina, a gente tem instituições como o UNAM, e Querétaro e Politécnico, UNAM e Querétaro e Politécnico Nacional do México, aqui no Brasil a USP e o próprio IBICT, como instituições que estão participando conosco do projeto. A comunidade e colaboração são a chave então nesse processo. A Chalmers, para que o pessoal saiba também, é uma instituição de ensino de tecnologia equivalente ao MIT da Suécia, e ela já está com o Folio em produção. Então, hoje, desde setembro já de 2019, já existe uma instituição que usa, na prática, o Folio, e essa instituição é a Chalmers. A gente vai, inclusive, entrar depois no catálogo deles, para que vocês possam ver já a busca como o usuário percebe. Aqui a gente tem um calendário de Early Implementers, então a gente já está com uma série de usuários que estão previstos já para agora junho e julho desse ano, e alguns ainda para o final do ano, que estão já com a adoção oficializada. Então, não são poucas e não são pequenas. O software completo, a gente fala disso, então ele vai estar disponível para quem tiver interesse em utilizar e também já fazer o download, se quiser se utilizar nos servidores da instituição. Lembrando que ele é um software para servidor, ele não é um software que vai ser utilizado como algum software, um BibLivre da vida que a gente instala num computador e sai usando. Não. Ele é um software equivalente aos softwares de automação de bibliotecas que se usam hoje de grande porte, eu diria assim. A ideia é que ele seja simples de usar, mas ele requer um servidor para sua instalação. Todos os módulos que já estão sendo percebidos aqui estão sendo previstos, então inclusive vai ter um módulo de edição de registros MARC, a pesquisa no Codex, usuários, acervo digital, relatórios de uso de documentos eletrônicos, catalogação no acervo, que aparece aqui, empréstimo, devolução, então inclusive até controle de bibliografia dos cursos. Os módulos já estão disponíveis todos em português brasileiro. Essa primeira tradução ela foi feita inclusive pelo pessoal da USP, em nome inclusive até citar aqui o Thiago Murakami, ele está bastante envolvido, sempre esteve aqui nesse processo e é um dos grandes advocates do Folio também aqui no Brasil, e ele que iniciou esse processo em colaboração com o IBICT da tradução do Folio para o português brasileiro. Aqui o roadmap, eu vou passar rapidamente para que vocês possam também ver. A gente está nessa fase aqui, ela acabou de ser lançada, inclusive ela foi lançada essa semana. Cada uma das versões tem o nome de uma flor, então a gente fala isso que está nascendo uma nova versão e daí as versões elas têm nome. E a cada 3 meses são lançadas melhorias e desenvolvimentos. Então a ideia é pensar que é um software que está sendo agora desenvolvido, ele nunca vai parar de ser desenvolvido, justamente por causa dessa questão de integração, para que se sempre incluam novas funcionalidades. Aqui vocês estão vendo novas ferramentas, aqui a habilidade de trabalhar com consórcios que vão ter múltiplas instituições, como é o caso, por exemplo, da UNAM, que tem lá 120 instituições, 120 bibliotecas. Então, nesses casos, por exemplo, tudo está sendo preparado para, inclusive, capacitar o uso interinstitucional. O Folio tem uma solução completa que envolve não só o ambiente impresso como o eletrônico,
e todos os APIs vão trabalhar com o mesmo sentido de apps, ou seja, eu vou poder escolher quais dos aplicativos que vocês estão vendo aqui em caixas que eu quero utilizar. Ele unifica todos os metadados no Codex, que é um registro unificado de metadados, e o usuário vai enxergar depois isso através do sistema de descoberta. Seja um sistema da EBSCO, seja um sistema que ele venha contratar, um terceiro, então vai ter a liberdade de fazer a escolha. Todas as plataformas hoje globais, que a gente chama, vão ser integradas nativamente, então autoempréstimo, Global Open Knowledge Base, sistemas de ensino e aprendizado à distância como Moodle e Canvas, compra de e-books na Amazon ou na Adobe. Então a gente fala que também as integrações com os serviços da EBSCO já vão ser nativos. Então quem já tem, por exemplo, os sistemas de EDS, ou então já utiliza, por exemplo, o Single Sign-On, Curriculum Builder, vai ser também integrado nativamente. E não só isso, a própria integração com os sistemas já existentes na instituição. Por exemplo, eu não vou precisar catalogar registros, vai ter uma capacidade de importar metadados, da mesma maneira, importar usuários. Então, eu posso aqui ter os usuários no sistema acadêmico, sistema de e-mails, fazer a integração das compras da biblioteca no módulo de aquisição com as informações financeiras da instituição de uma maneira integral. Ele é modular, significa que assim como a gente tem os aplicativos no nosso telefone, a gente vai poder, se quiser, por exemplo, trocar. Eu não gostei de alguns aplicativos, então eu não preciso necessariamente usar todos e eu posso, inclusive, substituir por outras versões, por novos aplicativos, como ele é aberto, então vai ter capacidade de se criar aplicativo e fazer essa mudança, inclusive de uma maneira inteligente. Ele usa uma estratégia chamada microserviços. Então ele trabalha com o OCAP, que é o nome da tecnologia. E ela permite que eu tenha uma camada que gerencie todos os aplicativos e eu posso mudar o aplicativo sem que o usuário perceba, justamente por usar essa estratégia de microserviços. Todas as tecnologias, praticamente hoje, que se utilizam, modernas, podem ser utilizadas. Então, justamente o OCAP garante isso, que cada módulo ou cada aplicativo, por trás, ele pode utilizar a linguagem que ele tem interesse. Então, se os nossos programadores, por exemplo, na instituição, usam Java, eles podem seguir usando Java. Eles já estão trabalhando com Node, ou com PHP, ou com Python, Ruby on Rails. Então, eles podem continuar desenvolvendo os aplicativos como eles já desenvolvem e integrá-los nessa camada de microserviços para que a utilização seja mantida. E o usuário, a interface de usuário do Folio, usa um framework do JavaScript chamado React, que garante que essa experiência de utilização do aplicativo seja muito fluida. Vocês vão ver daqui a pouco na prática. Então, a ideia é pensar assim, os sistemas de automação que tem hoje na nossa instituição, que a gente já utiliza, ou mesmo alguns que não estão sendo citados aqui, que utilizam o conceito de quarta geração, eles evoluíram para, no máximo, incluir hoje a catalogação no documento eletrônico. Ou seja, eu coloco lá um 856, eu coloco a capa do livro. Só que isso não é uma inovação. Isso ainda está preso ao nosso trabalho tradicional de circulação, aquisição e catalogação. Quando a gente começa a trabalhar com esse conceito do Folio, o alcance aumenta. Então, ele vai incluir não só a gestão do impresso, mas também a gestão do eletrônico de uma maneira unificada. Além disso, o Folio já é mobile por natureza. Então, daqui a pouco eu tenho a capacidade de fazer um empréstimo de evolução na própria fila. Eu estou numa atividade, soube lá que o nosso diretor contratou uma nova base de dados, eu automaticamente acesso o Folio do meu telefone e já ativo esse recurso eletrônico e o usuário já começa a utilizar ele no front-end, como a gente chama, no seu sistema de descoberta. Então, claro que eu não vou catalogar num telefone, eventualmente catalogar num tablet, mas ele já é mobile responsive, então ele já vai trabalhar próprio dentro do telefone celular também. Ampla cobertura de serviços, uma vez que se trabalha numa comunidade. O custo zero de licenciamento, ele trabalha com a Apache 2, que é a licença mais permissiva, então ele garante que se possa customizar o Folio totalmente. Vai trabalhar com ecossistema e numa tecnologia extensível e moderna. Lembrando sempre que livre não significa grátis. Mesmo institucionalmente, vocês vão ter que ter algum custo de hospedagem do software, assim como vocês têm atualmente com o sistema que vocês utilizam. Ou então, a ideia é que vocês possam, utilizando os serviços da EBSCO, contratar
o serviço de implementação e também suporte e hospedagem. Então, a ideia é contar com esses serviços que a EBSCO hoje oferece no sentido de tecnologia. Então, a gente trabalha com a nuvem da Amazon AWS para garantir que se tenha segurança, monitoramento, performance, backup. Todos os serviços que a gente pode oferecer incluem capacidade técnica ampla e internacional, com gerente de projeto, equipe de implementação, suporte, treinamento, manutenção. Uma grande experiência que nós temos já desde o início do projeto com a Open Library Foundation e a Index Data, no sentido de ter um conhecimento profundo da tecnologia. E a nossa Knowledge Base que garante que vocês hoje possam fazer a contratação de recursos digitais de qualquer provedor e ativá-los dentro da nossa Knowledge Base de uma maneira automatizada, para não precisar ter que recatalogar nada. Então, dada essa introdução, que é bem breve, para que vocês hoje conheçam como é a estrutura e o conceito do Folio, eu já vou começar a demonstração. Então, aqui vocês estão vendo a tela, e vocês estão vendo, é uma tela do nosso demo, e está em português. Então, só para que vocês já conheçam como é que funciona isso, hoje, essa configuração aqui que eu estou utilizando, eu mudei para o português de uma maneira bem rápida. Então, a gente tem um módulo aqui que a gente chama um módulo de configurações. Uma vez que a gente está nesse módulo de configurações, vão ter todas as configurações que se teriam hoje nessa área, que a gente chamaria de admin, para que eu mude os parâmetros da instituição. Um deles aqui, por exemplo, então, é o de configuração de idioma. Então, estando que rapidamente eu já estou indo aqui. Hoje o Folio já está operando nesses idiomas, então a gente vai definir, por exemplo, numa instituição, qual vai ser o idioma padrão. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ele já estaria em português brasileiro. Ah, mas é espanhol da América Latina. Eu posso automaticamente salvar essa configuração e vocês estão vendo que a interface agora já vai ser transformada para espanhol. Não é necessário mais carregar nada ou mudar páginas, e isso reflete numa melhoria muito grande em termos de performance dos sistemas. Hoje, dos sistemas que eu conheço, só o Folio trabalha com essa capacidade. Então, vou voltar aqui para o Português Brasil. Salvo, e ele em alguns segundos já recarrega toda a tela agora em português brasileiro. Vamos começar do princípio. A ideia de um software de bibliotecas é trabalhar com, hoje, o tradicional. A gente não pode esquecer que o legado que as instituições possuem hoje, em termos de conteúdo, está muito voltada aos acervos que existem. Então, hoje, o Folio ele trabalha com esse módulo chamado acervo. Então, a ideia é pensar que a catalogação ela vai se transformar daqui com um nome acervo. Vou facilitar um pouquinho para a gente poder enxergar melhor, principalmente o pessoal que está com o telefone. Ampliando aqui um pouco a tela, em algumas situações eu vou diminuir. Eu vou ter a capacidade aqui de fazer o trabalho de catalogação de registros novos, ou então o trabalho de catalogação baseado numa edição de um registro. Começando por uma catalogação nova, a ideia aqui é que a gente pode trabalhar com uma catalogação agora baseada em formulário. Eu não estou mais trabalhando com um conceito de catalogação baseada em MARC. Vai existir, como vocês viram antes nos slides, um módulo de MARC que está sendo desenvolvido na Itália. Então, até o fim do ano, esse módulo também vai estar disponível para que se permita a catalogação baseada em MARC. Mas a gente já está trabalhando aqui com a ideia de catalogação baseada no BibFrame. Então, não se usa mais a ideia de catalogar com os campos. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, uma catalogação a título de exemplo, para vocês verem na prática. Então, eu estou catalogando aqui. Eu vou dizer que ele é um título que foi catalogado pelo FolioCat. E ele é Single Unit. Qual é o título desse recurso? Então, vamos chamar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Gabriela. Cravo e canela. Esse título aqui é o título principal do recurso. Eu posso adicionar títulos alternativos, títulos de série. Então, se ele pertence, por exemplo, a uma série, por exemplo, aqui, ó, literatura, vamos chamar aqui, ó, clássicos da literatura brasileira. Então, o que mais? Identificadores.
Hoje, os objetos, que a gente chama de informação, eles podem ter uma série de identificadores. Quais são os tradicionais que vocês conhecem hoje? Então, quando a gente pensa em identificador, a gente pensa no identificador monográfico ou seriado. Mas o universo de identificadores ele é muito mais amplo no sentido hoje de englobar todos os tipos de documentos. Então, a gente já está trabalhando numa condição de ter aqui diferentes opções no momento de colocar os identificadores. Então, eu vou escolher SBN, eu vou escolher aqui um ISBN para a gente colocar, porque ele vai verificar aqui se é um ISBN válido. Então, vamos pegar um aqui. Pronto. Autor. No momento que eu estou colocando o autor aqui, eu vou ter capacidade aqui também de utilizar a identificação como eu faria hoje, com algumas melhorias. Então, eu vou colocar aqui Amado Jorge. Qual é o tipo de nome? Esse aqui é um autor pessoal. Então, vejam aqui, ó, o trabalho que eu faria antes de colocar 100, 110 ou 111, eu não tenho mais que decorar isso. Vocês estão vendo que hoje, se eu tivesse que fazer essa declaração aqui de instrução de catalogação para um auxiliar que faria uma pré-catalogação, o processo era muito mais simplificado. Então, ele é pessoal. E o que se inclui agora aqui no tipo é o que a gente chama de processo, que é um processo, digamos assim, de atribuição de papel. É o subcampo E do campo 100 ou 700, quando a gente está catalogando com MARC. Ele é opcional, só que hoje, quando a gente trabalha com BibFrame e RDA, ele trabalha no sentido de eu determinar o papel dele de uma maneira muito ampla. Então, aqui, existem uma série de papéis que uma pessoa pode ter numa obra. Então, isso aqui já é um reflexo, é um dos primeiros reflexos que vocês estão vendo do RDA. O RDA que atribui esse conceito de contribuidor, não apenas autor, e o papel que ele representa. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, que este, no caso aqui, o Jorge Amado, ele é sim autor. Torno ele primário. Quando eu adicionar outra pessoa, então eu vou colocar, por exemplo, aqui, de Oliveira. Vamos chamar aqui. E eu vou dizer que é também pessoal. E eu vou dizer agora que é, por exemplo, ilustradora. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, a Aline. A Aline de Oliveira, ela é ilustradora dessa obra. Então, eu posso ir adicionando os diferentes papéis aqui de uma maneira mais simples. Os dados descritivos aqui incluem, por exemplo, a indicação da edição, editor, lugar e data. Aqui, descrições físicas, e eu posso colocar dessa maneira, 100 páginas, ilustrado. Lembrem que agora a ideia é trabalhar com o conceito de RDA, deixar de usar também o trabalho com abreviaturas. O tipo de recurso é um elemento obrigatório, então obedece também aqui no caso do RDA, então eu vou dizer que é o book. Natureza do conteúdo, ele trabalha também com uma natureza do tipo de book, então se eu quiser dizer que ele é audiobook, comic book ou uma série monográfica, eu posso indicar. Formatos, então aqui obedece também o padrão do RDA, onde eu vou dizer aqui quais são os tipos. Então, isso aqui tudo, pessoal, lembrem-se que são padrões já internacionais do RDA. Em alguns casos vai ser possibilitado também a tradução desse conteúdo. Então aqui ele está por padrão, já é a pergunta da Rosemary, se aqui ele está em inglês ou em português. No momento que eu quiser utilizar o Folha aqui no Brasil, na instituição de vocês, toda essa lista aqui vai ser traduzida para o português. Lembrem que cada instalação vai ser independente. Então, na instalação na instituição de vocês, aqui eu também posso traduzir para o português. Idioma. Aqui eu vou definir idioma, então não preciso mais usar o 008 ou o 040 e 41, se não me engano, é 41. Então aqui eu venho e eu vou definir qual é o idioma. Então aqui eu digo que é português. Se ele tem um recurso com acesso eletrônico, eu também posso incluir a URL aqui. Então vejam como é prático, não vou mais precisar também decorar qual é o 856, onde eu coloco a URL, o texto que eu quero que apareça. E os assuntos. Nesse primeiro momento, os assuntos estão sendo discriminados aqui de uma maneira textual. Mas a ideia também é que depois ele possa utilizar as autoridades. Então, vou colocar aqui romance. Terminei de editar, simplesmente eu vou salvar.
ele vai permitir aqui que eu diga, não, faltou preencher um campo. Lembrem que hoje, por exemplo, muitos casos de sistemas não fazem essa verificação para vocês, se está faltando um campo, se precisa incluir mais algum. Então, a ideia é também colocar aqui esses dados. Então, vou colocar aqui que fosse da editora Atlas, São Paulo, 2020. Agora sim. Uma vez que esse registro agora esteja catalogado, a ideia é que a gente possa, por exemplo, adicionar um acervo para ele, como faria, por exemplo, nos sistemas que têm a capacidade de incluir itens. Então, eu vou colocar aqui essa informação, adicionar acervo. E a ideia é pensar assim, ó, que tipo de acervo eu tenho? Eu tenho acervo monográfico, e eu vou dizer se ele tem uma, agora, biblioteca a qual ele pertence. Então, a lista de bibliotecas que fazem parte da instituição vai estar indicada aqui. Eu posso ter conteúdos também que eu posso dizer que não são mais pertencentes a um acervo físico, eles são online. Então, se eu estiver catalogando um recurso eletrônico e eu quero colocar aqui ele como uma indicação, já que ele é só online, ou seja, ele pertence a todas as bibliotecas, eu também posso fazer isso. Então, é uma mudança também de paradigma. Mas aqui eu vou colocar que é da Main Library. Nesse momento, eu posso indicar aqui também o número de chamada nos diferentes códigos de classificação que eu utilizo. Então, aqui a gente utiliza CDD, vai ter aqui CDD, quem utiliza a CDU vai ter CDU. Se eu tiver outro esquema e quiser deixar genérico aqui, eu posso utilizar. Número de controle de ordem na estante, então aqui eu vou deixar CDD. Então, eu posso colocar aqui também o código dela, então, por exemplo, aqui eu vou colocar 869.3. Ah, mas vocês viram que não é aqui é o prefixo. Eu vou colocar então aqui no número de chamada o código. Definir aqui, por exemplo, também se eu quiser que foi um item de doação. Salvo e fecho. Esse acervo que eu adicionei agora vai me permitir que eu adicione os diferentes exemplares que eu tenha. Então, aqui, se eu colocar um código de barra novo agora, ele já vai permitir que eu comece a trabalhar com uma instância. Então, ele trabalha, não sei se vocês estão percebendo, com o conceito de obra, instância e item. No momento que agora eu vou definir que eu tenho esse livro e eu tenho um código de barras, agora sim ele vai ser um item que a gente está materializando para fazer a utilização. Então está aqui, eu defino qual é o código de barra deles, que é o tipo de book. Ele pode herdar os dados originais, ou então ter dados, por exemplo, aqui, se fosse uma obra em volumes. E, além disso, outras informações. Olha aqui, por exemplo, a gente trabalha com o conceito de condição. Então, se ele já tem alguma situação que ele está danificado ou não, aqui, ó, se eu quisesse indicar, eu posso colocar também essas notas. O tipo de empréstimo vai obedecer a algumas regras, e daqui a pouco eu vou mostrar isso no módulo de settings ou configurações, que permite que a gente defina as regras de circulação. Então, uma vez que a gente tem as regras definidas, eu vou dizer aqui que ele pode circular. Se ele for um empréstimo temporário, idem. A localização dele, eu confirmo aqui. E agora eu salvo. Eu estou com um exemplar adicionado na minha coleção. Mas, Michelangelo, eu quero adicionar mais de um. Então, ele está aqui, ó. Eu posso simplesmente agora, no momento que eu tiver interesse, duplicar esse item e adicionar um segundo exemplar, de uma maneira bem prática. Então, vocês estão vendo, simplesmente eu cheguei aqui agora e estou adicionando uma nova instância. Se eu estiver trabalhando com os itens do acervo, da mesma maneira. Eu posso trabalhar aqui com a duplicação dos, no caso aqui, exemplares também. Essa parte, então, de catalogação, como vocês estão vendo, ela é bem prática. No momento que eu estivesse aqui trabalhando também com buscas, eu vou poder buscar aqui os documentos que eu quero catalogar. Então, agora, digamos que eu já tenho um documento. E eu tenho necessidade de fazer a catalogação de um documento que já existe. Rapidamente, eu posso fazer a busca pelos elementos descritivos, como autor, título, ISBN, assunto. Ou então, deixo aberta a pesquisa por todos os metadados. No momento que eu tenho interesse aqui, eu quero catalogar este livro aqui. A edição vai abrir o mesmo, digamos assim, informação que a gente viu antes. Ó. Eu dei aqui o lapisinho e eu posso rapidamente agora editar esse livro, digamos aqui é um livro, aqui já estava catalogado. Então está aqui, ó, todos os metadados de autor, dados de edição,
classificação, etc. Tem uma pergunta aqui que o pessoal perguntou sobre a questão de número de patrimônio. Hoje, existem algumas informações aqui que podem ser utilizadas para o patrimônio. Então, se vocês tiverem hoje algumas informações aqui a respeito de número de, por exemplo, de patrimônio mesmo dele, que não fosse o número de código de barras, que já é um número único, vocês podem adicionar diferentes informações aos exemplares ou às instâncias. Lembrando que aqui a gente está catalogando a obra. No momento que a gente estiver editando uma informação específica de um exemplar, quando a gente estiver aqui no acervo, então aqui eu posso acessar diretamente o exemplar, ele trabalha com as informações agora específicas, que são informações da representação de instância deste item. Então aqui eu tenho as informações, como vocês viram, de condição e notas, que são relacionadas ao item, assim como também informações específicas da localização que são relacionadas. Então aqui, na edição, essas informações, se eu quisesse colocar, por exemplo, como um número de exemplar, ou então indicação específica das informações de dados de patrimônio, também podem ser utilizadas no item. Além de notas, é claro que se eu tivesse que colocar uma nota a respeito também aqui deste item específico, eu também poderia colocar. A Raquel pergunta se é possível inserir um item de edição diferente no mesmo registro. Não, na realidade, quer dizer, na realidade é possível, não é necessário abrir outro registro. Hoje o conceito de obra, instância e item vai permitir que vocês tenham uma obra geral e diferentes instâncias de diferentes edições e idiomas, inclusive. Lembrem no conceito do FRBR, essa vai ser a aplicação. Vocês estão vendo também aqui que tem uma série de informações aqui que ele está perguntando para a gente se quer confirmar, né? Quando a gente faz edições, ele garante que a gente está sempre salvando algum trabalho que a gente fez. Eu conheço muitos sistemas que muitas vezes a gente está trabalhando, se fechar e não salvar, se perde tudo. Então aqui, ó, eu vou fechar sem salvar, porque eu tenho interesse nisso. O Fernando também pergunta se o número de chamada pode ser único ou diferente para bibliotecas de um mesmo sistema. Na realidade, pensem assim, ó, quando eu estou catalogando uma obra no todo, eu posso atribuir um número de chamada genérico, porque eu tenho lá a classificação que eu quero que o sistema inteiro adote. Mas no momento que eu tenho ele presente em diferentes bibliotecas, se cada biblioteca quiser usar uma especificação de número de chamada independente, ela vai conseguir. Então eu posso ter 5 exemplares e cada um ter o seu número de chamada independente. Então isso garante, por exemplo, que eu teria numa biblioteca, vamos dar um exemplo bem real, que às vezes acontece, numa SDD e na outra CDU. E isso eu consigo diferenciar nos itens. A duplicação, então, eu mostrei antes, a Denise pergunta a duplicação de exemplares. Se eu tivesse um exemplar e eu quisesse duplicar, aqui em ações, ó, todos os elementos a gente vai sempre conseguir duplicar hoje o que já existe. Então é bem simples de fazer. Eu vou dar prosseguimento para que a gente veja outras funcionalidades aqui. Então, por exemplo, aqui no momento eu estou trabalhando com acervo físico, vocês viram que eu estou editando, inserindo exemplares, duplicando, como vocês viram, coloco elementos de informação, tombo, especificamente nos exemplares. E esse processo aqui ele trabalha com registros que eu fui catalogando. Vocês viram que eu fui criando novos acervos. Ó, eu posso pegar aqui no novo e inserir diferentes tipos, como se fosse uma nova instância de acervo. Mas no caso o Folha aqui, ele trabalha com um conceito também muito amplo no sentido de eu ter importação de dados. Então, no momento que vocês já tenham hoje os sistemas de vocês têm um sistema que é um sistema de automação moderno, que a gente chama lá, que trabalha com os módulos de catalogação, circulação, aquisição, e vocês querem fazer a migração. A Daniela Sanches pergunta, é possível migrar o acervo de um sistema em funcionamento por Folio? Todos os dados administrativos vão ser importados, assim como também importação de dados. Então aqui eu estou mostrando para vocês exemplos, inclusive aqui de algumas importações que a gente fez, para que vocês vejam como é que funciona. À medida que eu for importando os dados aqui das bibliotecas, ó, então aqui é inclusive de bibliotecas reais que a gente está importando, ó, os registros MARC, tanto bibliográficos quanto de autoridades, ele vai ter essa importação aqui para dentro e já fazer a criação de registros. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, foi um exercício que eu fiz ontem, inclusive. Essa importação que vai aparecer o log aqui, da importação que foi feita, foi uma importação
de registro MARC. Então, ele mostra aqui para a gente ó, toda a importação que foi feita. Ele vai fazer uma conversão usando aqui uma, digamos, linguagem de trabalho de metadados chamada JSON, que é JavaScript Object Notation, isso, JavaScript Object Notation, JSON, e todos os campos estão sendo trazidos aqui com os seus metadados. E notem que aqui, ó, só para vocês verem, ó, ele é um registro que eu importei de uma exportação de registros do Pérgamo. Então hoje, por exemplo, todos os sistemas que têm capacidade de exportar metadados, eu posso incluir aqui e ele vai importar os dados aqui para dentro. Então, desde que hoje eu consiga fazer a geração do MARC 21, MARC XML, ou então o sistema possa gerar no mínimo em Excel, o que a gente faz? Usando o MARCedit, por exemplo, a gente faz o que a gente chama de mapeamento, e a gente vai converter ele em MARC 21, e aí sim depois trazer aqui para dentro como a gente fez. Então, é um processo que vai estar hoje disponibilizado aqui nesse módulo chamado importação de dados. E ele não só trabalha com essa importação de uma maneira, hoje eu diria, assim, simples de fazer aqui a importação, mas também ele trabalha com um processo, no momento que eu estiver fazendo essa importação, de fazer perfis. Então, é um trabalho também que, quando a gente estiver trabalhando com as importações, ele trabalha com diferentes perfis. Então, cada perfil, ele faz uma série de trabalhos aqui, por exemplo, para verificar se eu quero importar eles como instância, como registro, se eu quero atualizar. Então, eu posso criar também esses perfis de importação. Os diferentes perfis, a gente também vai definir hoje nas configurações. Então, tudo está definido hoje para a parte, por exemplo, aqui do módulo, eu tenho aqui como definir. Então, no acervo, os tipos todos que vocês viram lá, descritos lá, que estavam em inglês, eu posso rapidamente chegar aqui, se por exemplo aqui eu quero um formato, tipo de nota de instância. Vocês estão vendo aqui ó, que estavam em inglês? Se eu quiser chegar aqui, eu posso alterar aqui para português. Então, isso vai ser feito, por exemplo, até como serviço da EBSCO, no momento de uma instalação em português, para que todo o texto apareça em português. Da mesma maneira, na importação de dados. Então, quando a gente estiver trabalhando aqui, ó, importação de dados, existem diferentes perfis de trabalho. Esses perfis, eles vão trabalhar aqui com os tipos de carga de dados quando a gente estiver fazendo. Então, lembrem assim, eu estou trabalhando com importação de dados bibliográficos. Então, eu tenho aqui uma, digamos assim, uma configuração de como é que eu faço a importação quando é um registro bibliográfico. Então, Mark Test Jobs. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai indicar para mim aqui que tipo é, no momento que eu estiver fazendo o perfil de trabalho. Quando eu estiver com a ação que ele vai executar, ele vai definir aqui, ó, eu quero criar registros autoridade. Não, eu quero criar registros MARC bibliográficos. Cada um dos perfis de trabalho que eu associei na importação de dados, ela vai trabalhar com uma ação específica. Eu vou diminuir um pouquinho aqui só para a gente poder ver melhor na tela. Então está aqui, ó. Ele disse para mim aqui que ele vai importar registros bibliográficos, o tipo então é um registro MARC bibliográfico. Qual é o mapeamento? Ele vai criar registros bibliográficos breves no formato MARC bibliográfico do Folio. E, além disso, ele tem um job associado. Isso aqui é para registro bibliográfico. Quando eu estiver importando registros, por exemplo, que são de pedidos, a partir do Excel, por exemplo, que eu tivesse eles no Excel, da mesma maneira, ele tem o Create Orders from Excel. Que tipo de elemento que ele vai importar aqui para dentro do Folio? São pedidos. Então, cada um dos dados que a gente tem aqui, ó, que ele está importando, dos diferentes, digamos, conteúdos que a gente está incorporando aqui para dentro do Folio, eles vão trabalhar com o que a gente chama de um perfil de trabalho desse perfil que eu selecionei. E diferentes perfis podem trabalhar com diferentes campos também. Então, o próprio mapeamento aqui, ó, digamos que eu estou trabalhando com a criação de registros, aqui vocês estão vendo aqui de uma maneira resumida, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem. Ó. Cada um dos trabalhos que for feito aqui vai criar diferentes tipos de dados. Então, hoje, os dados de compras vão gerar faturas, os dados de itens que eu tenho relacionados aos meus registros bibliográficos vão gerar itens. Se é um registro que eu só tenho as URLs lá, ele vai criar MARC bibliográfico, ou ele pode criar, se for, por exemplo, instâncias e itens.
Então, a ideia aqui, ó, eu posso criar diferentes tipos de importação para fazer mapeamentos de campos dentro do registro. Então, hoje, não importa o tipo de registro que vocês tenham no sistema, sejam eles de pessoas, de livros, de documentos eletrônicos, aquisição. Por exemplo, a Kelly pergunta se ele é compatível com o TOTUS. Então, a gente exportaria do TOTUS os dados, uma vez que exportou do TOTUS, cria os perfis de importação e faz toda a importação aqui para dentro e continua trabalhando depois a partir do Folio com os sistemas. Uma pergunta da Alexandra: como seria a inserção de materiais já existentes na biblioteca física? Teria que tirar novas etiquetas? Na realidade, hoje, se os elementos já têm no item a descrição do número de chamada com o cutter, por exemplo, já presente, esse mesmo elemento vai ser replicado aqui. Então, eu estou importando aqui, por exemplo, como itens. Ó. Então, aqui, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com mapeamento de itens, os dados que eu tenho hoje descritivos aqui, ó, que eu estou importando, que já existem no sistema de vocês, inclusive da etiqueta, vão ser reutilizados aqui. Então, aqui eu mostrei a configuração de como é que funciona essa parte, também a própria importação de metadados. Então, pensem o seguinte, a ideia aqui de importar, o pessoal Hugo Oliveira pergunta também se pode inserir registros sobre legislação. Na realidade, hoje, quando a gente trabalha com acervo, acho que aqui a gente poderia pensar assim, ó, é qualquer registro. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui documentos legislativos, documentos que são bibliográficos literários, documentos digitalizados pela instituição, ele não tem hoje uma limitação como às vezes alguns sistemas têm. Não, eu só posso catalogar livro, artigo ou então periódico. Como a gente está trabalhando com um processo agora de catalogação ampla usando RDA, todos os tipos podem ser hoje catalogados. Então aqui, ó, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui com os tipos de recurso, todos esses tipos aqui hoje, em termos de suporte, podem ser incluídos de uma maneira já padronizada de acordo com o RDA. Mas se vocês tiverem um conteúdo que é um e-book, que é uma legislação, não vai ter problema nenhum. Uma tese, um vídeo, música. Então aqui é uma expansão, inclusive, do que tinha os FMTs no MAC. Ele já é de acordo com o padrão que o RDA está estabelecendo. E como é um sistema sempre em atualização, se outro tipo qualquer for criado ao longo do tempo, o próprio Folio já vai incorporar esse tipo aqui. Então, sim. Cataloguei e pensem que agora eu posso começar a trabalhar agora com esses documentos usando um processo mais simples, por exemplo, de emprestar o livro. O módulo de empréstimo é tão simples quanto vocês estão vendo aqui. Eu vou escanear um usuário e vou escanear um item. Então, a gente sempre fica pensando assim, ó, por que um sistema de empréstimo teria que ser tão complexo? Não, a ideia é ser um sistema justamente mais simples possível. Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho aqui um usuário, eu vi o código de barras dele, ele está ali na fila no balcão de empréstimo, ele já verifica quem é o usuário, qual é o grupo que ele pertence, eu já posso verificar aqui, ó, qual é a data que vai expirar o cadastro dele. Eu vejo que ele já tem 4 empréstimos ativos, se ele tem multa, pedidos abertos de reserva ou suspensões, e vou começar a fazer o empréstimo. Então, nesse momento aqui, eu vou ter aqui a lista de livros, por exemplo, que ele está ali, posso ficar lendo esses livros aqui para fazer o empréstimo deles. Então, simplesmente eu vou ler o código de barras, e vou fazer o empréstimo desse livro para o usuário. Ó, este livro aqui já está emprestado. Então, ele já está verificando, por exemplo, se está emprestado ou não. Se eu tiver outro livro aqui, então ele vai fazer a leitura. Ó, não foi encontrado código de barras. Todas essas verificações aqui são feitas em tempo real de acordo com o que a instituição já tem. Então, também não é um sistema que foi pensado para que tudo funcione de acordo com as regras. Não, ele tem uma série de regras e verificações internas para que isso já seja confirmado. Então, aqui eu acabei de emprestar um livro. Ó. Ele é um livro do Gabriel Garcia Marques. A política de empréstimo desse livro é de 14 dias, então ele indica aqui que eu tenho que devolver ele dia 28. Não é essa data, Michelangelo. O que eu faço? Eu venho aqui e eu posso alterar a data de vencimento de uma maneira bem simples. Ó. Então, se ele tem a permissão, o operador que está trabalhando no CircDesk 1, ele vem aqui e vai alterar essa data de vencimento agora para uma data que ele possa, então, vem aqui. Eu quero que agora não fique mais só para o dia 28, eu quero que ele fique até o dia 4
de junho. Então, aqui ele vai definir também o horário, digamos que a biblioteca vai definir aqui um horário que ela fecha, vai estar padrão aqui, 22 horas, e eu salvo. Pronto, essa data agora já está alterada, vai ter informação aqui confirmando que ela foi alterada e o usuário pode continuar utilizando o livro. Tem uma pergunta da Marisa Lozano também, se é possível configurar para autoempréstimo. Sim, no início até comentei que hoje já tem uma integração padronizada para utilizar o CIP2. Então, se hoje as máquinas de autoempréstimo de vocês estão lá em operação com o sistema de vocês, simplesmente quando instalar o folio, a gente indica lá na máquina o novo endereço, que a gente chama, né, do servidor e a porta, que são os parâmetros que a gente tem que indicar, e ele vai seguir trabalhando hoje como ele funciona para os sistemas de autoempréstimo também. Eu vou entrar aqui agora também no usuário, tá? Então, vocês viram que ele acabou de mudar aqui para 5, porque eu estou já com 5 empréstimos. Então, esses 5 empréstimos que eu tenho ativos, eu vou poder trabalhar com eles aqui também de uma maneira agora ampla. Então, o usuário está na minha frente, ele já quer acessar o cadastro dele e ver quais são os empréstimos que ele tem. Eu vou selecionar todos, se eu quiser aqui, e renovar. Simples assim. Ele é um processo mais simplificado possível no sentido prático de ter agora uma renovação. Como aqui os livros já estão para a máxima data, alguns ele não mudou, e o que ele pode renovar aqui, ó, ele acabou de mudar. Contos do Grotesco e do Arabesco estava emprestado e ele acabou de renovar. Então, fechei. Eu quero um relatório. Começando até a falar em relatórios que o pessoal está perguntando aqui a respeito de empréstimo. Também ele pode aqui, por exemplo, exportar a lista de empréstimos que ele tem para o formato de Excel, para que ele possa, por exemplo, fazer uma impressão. Então, o usuário quer ter essa lista aqui e já fazer, por exemplo, aqui um relatório. Então, vai ter aqui a configuração para que ele possa gerar esses relatórios, tanto do que ele tem hoje, quanto do histórico, depois que ele for devolvendo, vão aparecer aqui também. Só que os usuários, pensem assim, ó, eu estou agora cadastrando aqui um usuário. Eu posso ter o trabalho de cadastrar eles manualmente, como eu tenho aqui a minha informação. Eu posso buscar aqui, por exemplo, também outros usuários. Então aqui, eu tinha feito, por exemplo, aqui a ficha da Tayane. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho como pegar aqui e editar qualquer informação a respeito dela. Posso verificar qual é a condição dela. Então, ela tem, por exemplo, aqui suspensões, ela pode estar com multas, já pode estar com empréstimos. Quero mudar configurações aqui a respeito de informações dela, eu vou editar. E lembre que esses usuários aqui a gente está registrando ou atualizando os dados deles de forma manual. Mas no momento que vocês tiverem essa lista de sistemas, do sistema acadêmico, por exemplo, de e-mail da instituição, essas informações vão ser importadas em lote também para dentro do folio. Não vai ser necessário fazer esse cadastramento manual. Tem uma pergunta também da Ana Virgínia aqui a respeito do empréstimo e renovação. Quando tiver reserva, também ele vai negar, uma vez que tenha livros que foram solicitados, que é esse módulo aqui, ó, de requisições, ele vai indicar no momento que ele não puder ser renovado também. A devolução, da mesma maneira que a gente fez antes, ela vai funcionar aqui. Então, se eu tiver livros que eu queira devolver, eu simplesmente vou ler os códigos de barras e ele vai fazer a verificação e já vai fazer a devolução no sistema. Devolveu, quando tiver notas, ele vai também ficar indicando aqui para a gente. Então, eu estou devolvendo todos os usuários. Ó. Não foi encontrado, ele vai verificar. Livros que ele tem como empréstimo, que ele vai fazer devolução, ele também vai verificar aqui. Então, deixa eu pegar aqui um código de barras, só para que a gente possa usar aqui a título de exemplo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o meu usuário. Então, aqui, posso buscar o usuário. Estão aqui os meus empréstimos, então eu vou acessar aqui a lista dos empréstimos, 4 empréstimos ativos. Estão aqui os empréstimos que eu tenho, só para que vocês vejam aqui, eu vou selecionar um deles para que a gente possa só copiar o código de barras aqui, ó. Então está aqui. Devolução. E pronto. Bem, também simples. A Ana Maria está perguntando sobre a questão dos módulos, se são adquiridos separadamente.
Os módulos, na realidade, funcionam assim. Como ele é um sistema modular, a instituição que quiser hoje baixar depois ou contratar com a gente os serviços de instalação e hospedagem vai definir quais módulos quer utilizar. Então, por exemplo, ela só quer acervo digital, gerenciamento de contratos, gerenciamento de faturas, acervo, empréstimo e devolução. Então, essa vai ser a configuração do sistema para a instituição. Então, ele é modular. Pensem que hoje, se a instituição quiser definir quais módulos ela quer, depois ela quer, por exemplo, também criar um módulo novo, incluir aqui, ela quer alterar um módulo que já existe, isso vai ser totalmente possível. Então, vai ter uma liberdade plena no momento de fazer a adoção do sistema. Eu vou seguir aqui também em relação agora a informações avançadas, tá? Digamos que eu estou interessado num livro que esteja emprestado. Então, tem duas opções aqui que a gente vai poder também fazer uma reserva. O pessoal antes falou da questão de reserva, tá? Então, digamos que eu estou trabalhando aqui com um livro que é, por exemplo, um livro que eu sei que está emprestado. Ele vai localizar aqui. Se é um livro que tiver emprestado e eu tenho interesse de fazer uma requisição, então o usuário pode ter visto já isso para mim na fila, é um livro que pode estar emprestado. Ele vem aqui, no momento que ele tiver a opção de fazer a requisição, ele vai poder verificar o livro que ele tem interesse e fazer o pedido de reserva através do módulo de acervo mesmo, se ele tiver interesse, ou então ele pode fazer também a verificação aqui na requisição. Então, as requisições, elas estão trabalhando aqui com o sentido de eu poder fazer os pedidos de reserva de acordo com o momento que ele tenha os livros que estão, por exemplo, aqui já com empréstimo. Então, aqui, alguns pedidos que já foram feitos, por exemplo. Ó. Então, ele vai ter a indicação aqui dos pedidos e também o trabalho. Nesse caso aqui, as requisições são definidas em relação à compra, aqui. Nessa parte aqui, então, da mesma maneira que a requisição de reserva, a requisição de compra dos exemplares, incluindo a informação do solicitante. Então, se tem uma informação específica de um solicitante, quando a gente está fazendo uma solicitação, ele vai indicar aqui. Ó. E lembrem que a ideia é pensar assim, se essa informação ela já tem uma indicação específica do usuário, essas informações elas são trazidas do mesmo módulo de usuários. Então, as pessoas usam junto. Eu não tenho, digamos, hoje um conceito de ter pessoas que operam, pessoas que podem emprestar livros, pessoas que são solicitantes de compra. Tudo vai ser localizado através dos usuários. Vou avançar mais um pouquinho a respeito agora de outros tipos de uso que vai ter no Folio. Pensem o seguinte hoje. Eu estou comprando uma coleção de revistas ou uma coleção de livros eletrônicos. Como é que cada um de vocês hoje gerencia a compra de documentos digitais? Pensem na prática. Vocês catalogam e-books, por exemplo, que vocês compram, ou então bases de dados. Onde é que vocês gerenciam a compra e também a ativação do acesso dos diferentes itens dentro de cada uma das bases de dados? Normalmente os sistemas não estão preparados para isso. Eles não têm uma capacidade de fazer essa gestão do eletrônico. Ela tenta imitar, ela cria lá um registro bibliográfico para uma obra digital, ela põe em 856. Nas bases de dados eu acabo tendo que cadastrar a base de dados como um registro bibliográfico para criar a parte de aquisição. Então, se cria uma adaptação nos sistemas atuais. No momento que eu estiver trabalhando aqui com uma coleção digital, eu posso buscar essas coleções digitais aqui de uma maneira simples. Então, aqui é um exemplo da Springer Nature, e vocês estão vendo que não vai ser somente da EBSCO. Mas aqui eu estou trabalhando com os conteúdos, então, de todos os editores que eu tenho interesse. E aqui eu estou fazendo de fato, ou de verdade, uma gestão dos recursos eletrônicos da instituição. Eu não estou só cadastrando a Springer ou a coleção da Springer. Aqui eu sei que ela tem 7 pacotes, então eu posso verificar os pacotes que ela tem aqui registrados e definir qual é o pacote que eu assino. Ah, não, eu estou assinando realmente aqui, ó, o Academic Journals. Ou então eu estou a Nature do Conricite, ou então aqui Nature Journals Online. No momento que eu tenha essa verificação aqui do pacote
específico que eu contratei, a Nature Journals Online, eu verifico realmente, são 162 títulos. Eu posso simplesmente aqui adicionar todos os títulos no acervo e agora eu estou controlando, eu estou gerenciando esse pacote através aqui do Folio. Então eu sei que agora ele está selecionado. No momento que eu não queira mais, eu posso remover aqui em cima, ó, então eu posso tirar aqui também do acervo, porque, por exemplo, eu deixei de contratar, era uma coleção assinada, e ele deixou agora de ser contratado pela instituição Remove. Mas está aqui, ó, o extra. Pensem assim, ó, não basta que eu tenha agora a gestão, digamos assim, da informação que eu estou assinando ou não. Eu posso agora definir, não, eu quero também fazer a gestão do contrato, a gestão financeira. A gente ouve muito falar, por exemplo, em órgãos públicos que tem o fiscal daquele contrato. Onde eu guardo esse contrato? Geralmente é num arquivo do computador, é num Excel, ou às vezes pode ser um PDF que está lá num CD ou num Drive, quem sabe, que eu posso perder. E aqui não, eu posso adicionar contratos e, usando esses contratos, eu posso agora fazer uma amarração, que a gente chama, dentro da própria aplicação agora, com o conteúdo digital que eu tenho. Então, o conteúdo digital aqui seria, no caso, essa base de dados chamada Nature Journals Online. E o módulo que está aqui é o contratos. Ó. Vocês vejam que eu não precisei nem clicar aqui para acionar. No momento que eu estou aqui e eu estou adicionando um contrato, os contratos que eu já tenha previamente definido aqui, ó, eu já posso selecionar. Então, eu sei que eu comprei esse conteúdo da Springer através da EBSCO. Então, eu posso pegar aqui, ó, e selecionar um contrato que eu já tenho, até aqui o contrato que eu tinha cadastrado previamente, e eu agora associo essa assinatura com aquele contrato. Lembrando que eu poderia ter no mesmo contrato diferentes bases de dados. Então, da mesma maneira, eu posso voltar aqui agora no acervo digital. Eu contratei também uma coleção chamada Fonte Acadêmica da EBSCO, no mesmo contrato. Está aqui ó, o pacote agora, então veja que eu mudei, desculpa. Pacote é chamado Fonte Acadêmica. Eu posso buscar pelo nome do pacote. Está aqui ele, ó, Fonte Acadêmica. Nesse caso aqui, ele já estava, inclusive, selecionado. Então, eu já tinha incluído ele na minha coleção. E agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar ao mesmo contrato que eu tinha, que é esse da EBSCO aqui, a Flipster. E pronto. Então, agora, eu vou associando as diferentes assinaturas a um contrato. Isso torna muito mais fácil o trabalho de fazer a gestão do documento digital. Vocês viram que eu não precisei mais ter uma planilha, não precisei mais ter um arquivo, ou depender daqui a pouco de pessoas que não têm mais esse acesso. Além disso, vocês estão vendo que aqui no momento que eu tinha esse pacote aqui, fonte acadêmica, selecionado, ele tem uma série de títulos. Isso aqui é uma novidade. Pensem assim, ó, hoje no momento que eu estou com bases de dados sendo utilizadas na minha instituição, essas bases de dados elas contêm na realidade títulos, livros, revistas, outros tipos de informações. E vocês nunca vão fazer esse trabalho de fazer a catalogação, principalmente de bases de periódicos. É muito raro que alguém vai catalogue ou inclua os títulos específicos de periódicos que fazem parte daquela base de dados dentro do catálogo. Eventualmente, eu sei que isso é feito com e-books, mas não com e-journals. E agora, quando a gente tiver com bases de dados sendo contratadas, e eu tenho aqui títulos que fazem parte dela, o usuário vai enxergar esses títulos no momento que ele fizer a busca. Então, quando ele buscar lá a Acta Médica Portuguesa, que faz parte da fonte acadêmica, ele vai encontrar a Acta Médica Portuguesa no EDS, que é na interface do usuário, até que o pessoal está perguntando aqui se eu poderia também utilizar a busca do usuário, vai ser feita pelo EDS, pode ser feita por um outro software de descoberta, pode ser também desenvolvido um OPAC. Hoje o Folio não tem um OPAC, então vai ser necessário ter um sistema que já existe ou ser desenvolvido pela instituição a camada que o usuário enxerga. Mas aqui só tem conteúdos da EBSCO? Não. Pensem assim, ó. Hoje vocês contratam, algumas de vocês, as instituições, contratam essa coleção aqui, ó. Então pensem assim, ó. Hoje não tem como, eu diria assim, não teria como catalogar os livros que fazem parte de uma coleção como essa. Então a gente tem esse trabalho da Knowledge Base aqui concretizado para que vocês saibam que é assim que funciona.
A gente, então, recebe as listas com as informações de cada um dos títulos que fazem parte das coleções. E uma vez que, então, eu assine, assinei essa coleção, adicionado ao acervo. Ele não tem por que ser tão complexo, esse processo. E isso, na questão de otimização de fluxos, usando os estudos de UX, a EBSCO sempre levou em conta para que isso fosse utilizado. Então, aqui, eu tenho uma coleção de e-books da EBSCO, da mesma maneira, e-book Academic. Está aqui, ó, e-book Academic Collection, eu assino agora essa aqui, ó, Worldwide. Está aqui, eu estou adicionando ela ao acervo. Pronto, está adicionado. Daqui a pouco, então, isso vai ser refletido, todos esses livros aqui, que são, isso aqui é uma coleção de mais de 190 mil livros, eles vão começar a ser recuperados pelo usuário no momento que ele estiver fazendo a recuperação dos livros dentro da coleção. Então, esse aqui a gente está trabalhando com um módulo acervo digital. Essa é a ideia. Eu posso aqui fazer verificação, por exemplo, quando eu tenho tags aqui, eu posso buscar por um título específico. Então, digamos que eu tenho um título específico lá, que eu estou buscando aqui, ó, e eu comprei somente ele com a EBSCO, por exemplo. Então, se for um título que eu sei que ele é um título de uma compra perpétua, por exemplo, também, e eu tenho interesse em usar só ele, ó, então eu venho aqui, ó, ele é um livro específico, eu fiz a busca por livro, ele faz parte do contrato, do pacote chamado aqui EBSCO eBooks, e eu posso agora ativar somente ele. Então, ó, eu tenho um pacote aqui que eu tenho um pacote específico aqui que são, digamos, assinaturas da biblioteca. Então, aqui eu vou até usar o Rui, ó. E eu posso adicionar ele especificamente a esse pacote. Eu não vou precisar também ativar a coleção inteira. Então, da mesma maneira que hoje eu tenho os pacotes que são gerais, digamos assim, eu posso também ativar eles individualmente. Tem uma pergunta também aqui da Tayane: quando a base de dados não faz parte e eu queira ter um pacote específico, digamos, vamos dar um exemplo, a Tayane é da Avantes, lá em Balneário Camboriú. Ela tem lá os e-books da Avantes, da própria editora, digamos. Eu posso criar pacotes novos. Então, eu posso chegar aqui também, ó, e-books Avantes. O que ele tem? Esse pacote aqui é um pacote de e-books. Então, tá vendo? Ó, eu posso definir aqui pacotes individuais e customizados. Eu venho aqui. Então, eu posso configurar os pacotes também eletrônicos de coleções. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, ó, por enquanto ele não tem títulos, mas da mesma maneira que eu tenho um contrato, que eu tenho aqui, por exemplo, notas, eu posso associar essas mesmas informações ao pacote que eu acabei de criar. Então, a ideia de gerenciamento é pensar assim: tem registros que vão estar na KB, na Knowledge Base, que vocês simplesmente localizam e ativam, e também vai ter a opção, se vocês tiverem num pacote aqui, de fazer a indicação aqui de livros e conteúdos para a gestão individual. Então, aqui, por exemplo, quando a gente trabalha com os provedores, vou dar um exemplo aqui da EBSCO, só para vocês verem. A EBSCO hoje, ela tem aqui 647 bases de dados, como a gente fala que hoje em dia tem mais de 600 bases de dados. Eu posso acessar aquela base específica. Então, hoje, por exemplo, eu comecei a assinar uma base de dados aqui, chamada Business Search Ultimate. Ó, eu posso ir navegando ou ter buscado ela. Então, está aqui, ó, Business Search Ultimate. Já tem aqui um contrato adicionado com ela, ó, que é um contrato que eu tinha do EDS, bases de dados e livros. Os títulos que compõem, eu quero adicionar uma nota, eu adiciono. Então, é bem simples de gerenciar esse processo aqui. Vamos à parte agora, avançando um pouquinho, para que vocês vejam aqui de aquisição também, por exemplo. A aquisição, eu vou falar rapidamente, mas todos os processos hoje que a gente chama de aquisição vão ser incluídos aqui também, no momento que eu tenha os pedidos de compra. Então, a gente vai poder trabalhar aqui com todos os processos buscando, por exemplo, por palavra-chave, ou então verificando aqui as situações relacionadas aos pedidos de compra. Então, aguardando recebimento, totalmente recebido.
Então, as informações aqui dos pedidos de compra, ó, quem foi que forneceu, o código de pedido do fornecedor, qual foi o orçamento ou o fundo, como está escrito aqui, da onde foi retirado o dinheiro que vai ser gasto na compra deste livro. Então, aqui, os diários de Bridget Jones. Estou acessando o pedido na parte de aquisição e eu estou gerenciando toda a aquisição dele aqui. Ó. Tem os dados gerais, bibliográficos, os detalhes, assim como o que a gente chama de order line, ou linha do pedido, com o número do pedido, foi um pedido feito por compra, é um recurso físico, foi criado em tal data, foi pedido pelo usuário, está aguardando o pagamento. Então, aqui a gente tem as indicações do custo unitário dele, a moeda. Então, lembrem que como é um software global, hoje vocês vão botar aqui em reais, ou em dólares, ou em libras, na moeda que for feita a compra. Qual foi o orçamento que foi despendido aqui, ó? De qual orçamento foi utilizado o valor para comprar esse objeto, aqui no caso é um livro físico, a data esperada de recebimento, se eu quero posso colocar notas, então aqui todo o controle da aquisição, como a gente já tem hoje nos processos mais formais. Eu posso aqui também verificar quais são os que eu recebi por doação, então eu vou retirar daqui. Então aqui os que eu recebi por doação também, ele vai indicar aqui para mim a informação. Nesse caso, ele não vai ter um valor, ou eu posso atribuir um valor zero, ou então até um valor específico, só a título de exemplo, mas também ele vai ter informação aqui. Então, lembrem, toda a parte que é hoje tradicional, que eu fui mostrando para vocês, acervo, empréstimo, vai sendo complementada. A aquisição, ela inclui também a aquisição também do documento, então, digital, assim como também aqui uma novidade como bibliografias. Hoje, nos sistemas padronizados que a gente conhece, geralmente não tem um módulo de bibliografias para que a gente possa fazer a gestão de quais conteúdos fazem parte de cada curso. Ou, geralmente, o pessoal acaba adotando estratégias de colocar o campo no mar, que lá uma indicação que tal livro faz parte de tal bibliografia. Nesse caso, a gente vai cadastrar os diferentes cursos. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo um reflexo dos cursos das disciplinas da instituição, no caso do conteúdo acadêmico. Vocês estão vendo aqui que eu posso indicar os instrutores, até me adicionei aqui como um instrutor desse curso, a duração do curso, e agora eu começo a incluir aqui os itens que fazem parte desta bibliografia. Aqui vai ser também a gestão de quais livros fazem parte das bibliografias, para que a gente faça efetivamente o controle das bibliografias básicas e também complementares dos cursos. Então, esse módulo de bibliografias pode também, como o pessoal perguntou, mas eu não quero usar. Não é necessário. Mas se vocês querem fazer esse controle e eu possa depois fazer essa verificação no momento que eu estiver utilizando esses documentos, ele vai permitir que se faça esse controle, associando os dados do acervo aos dados de pertencimento a bibliografias. Então, vocês estão vendo, ó, então ele associou esse livro aqui com a bibliografia deste curso aqui, no caso, a disciplina de cálculo 1. E a ideia, claro, aqui é que se vocês depois tivessem a necessidade, todas as bibliografias eu posso ir adicionando novas disciplinas aqui, associando aos códigos de curso e fazendo essa gestão unificada. Tem o filtro aqui de departamento, então aqui, por exemplo, Sociologia. Eu posso filtrar só do curso de Sociologia, um professor quer saber quais são os itens que estão associados na disciplina dele atualmente, para que ele possa verificar se não vai precisar comprar mais, fazendo muita solicitação, se eu preciso adicionar outras aqui de uma maneira gerenciada na própria ferramenta do Folio. Organizações, da mesma maneira, a gente viu aqui que tem uma série de organizações que trabalham para a gente trabalhar aqui com a EBSCO. Então, eu também vou poder gerenciar essas diferentes organizações aqui, sejam elas organizações que são fornecedoras ou simplesmente organizações que não são fornecedoras, que eu quero gerenciar aqui com, por exemplo, instituições aos quais, por exemplo, a biblioteca tem relacionamento. Então, eu posso cadastrá-las aqui como organizações
E essas organizações depois elas vão ser também então utilizadas e eu posso gerenciar. Então a EBSCO, ela é o nosso provedor de bases de dados. Quais são as informações de contato? Ó, então eu posso colocar os contatos aqui, vou colocar o telefone aqui, por exemplo, do Antônio, vou colocar o e-mail dele e gerenciar essas informações de contato e de suporte de uma maneira também centralizada aqui na própria plataforma. Para que daqui a pouco, eu preciso renovar esse contrato, então vou falar lá com o Antônio para que ele me dê as informações a respeito do contrato. Isso vai ser gerenciado então nesse módulo chamado organizações. E depois vocês viram, um contrato pertence a uma organização. Esse contrato está associado a um conteúdo digital e o conteúdo digital está sendo então gerenciado pela instituição. Todos eles então se integram. A ideia é pensar assim. O Fernando Pires também pergunta sobre a aquisição, se ela permite integração com o EDI. Sim, hoje a gente está trabalhando para que o EDI seja nativo nos sistemas como o Gob e Amazon, que fazem o controle de pedidos de compra, ele já vai fazer a integração das informações entre o Folio e também os fornecedores de conteúdo. Sim. Aqui a Maria José pergunta se poderia relacionar um título a diversas disciplinas e cursos, se tem um campo que indica se é básico ou complementar. Olha, até diria assim, Maria, que é uma excelente pergunta no sentido de eu falar da questão de bibliografia. Pensem assim, hoje, quando a gente está trabalhando aqui, com essas informações aqui de um curso, e quais os itens aqui, ó, que pertencem a essa informação, se digamos hoje, a instituição que tu trabalha, então ela é acadêmica, eu diria, ela trabalha com um conceito de bibliografia básica e complementar. E eu queira ter um campo específico aqui, chamado tipo de bibliografia, que não tem hoje, essa informação vai poder ser customizada aqui dentro do Folio. Então o Folio hoje, como não tem um cliente brasileiro, a gente não tem ainda uma indicação que diga assim, não, aqui essa bibliografia aqui, ele é um item de bibliografia básica. Mas vai ser possível. Teve uma pergunta que fizeram esses dias para mim também, como a questão de usuário. Então, hoje, num usuário, eu venho aqui, ó, vou me procurar de novo, então vou colocar aqui meu sobrenome, Viana. Ele vai me encontrar e eu estou aqui. Digamos que eu tivesse um nome social. Ah, eu quero ter um nome social. Isso não é uma informação hoje que está aqui no usuário. Mas, no momento em que essa informação hoje é necessária, a gente sabe da legislação brasileira sobre essa questão, e eu queira ter um campo a mais aqui, para eu colocar essa informação a respeito do nome social, toda instituição vai ter capacidade de incluir campos aqui ó, no formulário, seja de usuário, seja de livro, seja de bibliografia, para que eu possa customizar o software. Eu diria que hoje, de uma maneira global, é muito difícil que as instituições, as fornecedoras de software de automação, permitam que vocês customizem dessa maneira o software. Perguntando até, o Thiago Silva pergunta a diferença do Pérgamo e do Folio, essa é uma das diferenças. Eu não teria uma capacidade tão fácil, não diria que seja impossível, não é nada impossível, mas de vocês dizerem assim, não, eu quero que inclua um campo a mais aqui, ó, chamado nome social. Porque o usuário precisa. Ah, eu quero colocar aqui o gênero. Vocês estão vendo? Não tem gênero aqui. Eu quero indicar o gênero. Esses campos, então, extras que eu gostaria de incluir nos registros, o Folio vai permitir que naquela instituição eu possa customizar com essas informações adicionais que vão fazer sentido, ou legalmente, ou então por interesse, para a instituição. Mas sim, com certeza eles vão poder ser. Tem uma pergunta da Daniela Sanches, se existe a possibilidade de fazer divisão do orçamento vinculado à unidade do setor ou setor, no caso de bibliotecas universitárias por curso. A questão de fundos, eu diria, Daniela, hoje ela é bem ampla. Então, quando a gente estiver trabalhando aqui com a parte de finanças, que é o módulo aqui chamado Finanças, ó, eu tenho aqui os diferentes fundos, e se eu tiver aqui um fundo específico, tá? Esse fundo aqui é um fundo que seria aqui, vocês estão vendo que é o nome de curso, ou poderia ser o nome de um departamento. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um departamento X, ele tem um fundo definido aqui, vamos pegar algum que seja aqui ativo, tá? Eu peguei um nativo. Ele tem a indicação do orçamento atual, orçamento planejado e os anteriores aqui, ó. Então, essas informações eu vou definir, por exemplo, como se fosse aqui, ó, faculdade X, ou o departamento tal tem tanto para gastar, e em que, vocês viram até inclusive aqui, em qual contabilidade, ó. Se é corrente ou uma vez só, tá vendo? Todos os anos ou uma vez só. E se é para uma biblioteca específica também.
Aqui, ele vai ter capacidade de fazer também essas informações aqui e definir essas indicações aqui no momento que ele quiser. Ele vem aqui, altera os códigos de fundo. Não me lembro se tem hoje, então isso eu tenho que confirmar, se vai ser permitido também uma opção aqui para transferir fundos que eu tenha de uma, digamos, faculdade para outra. Mas eu acredito que é uma função que hoje a gente vai implementar também. Mas aqui toda a gestão de finanças permite que a gente possa definir os tipos. Então, eu quero ver quais são os orçamentos que estão utilizando hoje para compra de livros. Ó. Então, ele vai permitir que a gente faça os filtros. Contabilidade, idem aqui. Então, ó, os tipos, ó, se é para a Biblioteca Central, gasto uma vez, ou gasto, no caso de orçamento anual corrente, que pode ser gasto todos os anos. Ó. Então, os tipos que vão ser associados aos diferentes fundos, eu posso definir aqui. E alocar também, ó, quais são as opções disponíveis para gasto. O pessoal está me perguntando sobre relatórios também aqui a respeito de, hoje, o que tem se disponibilizado aqui em relatórios. No caso do Fórum, a gente tem, em primeiro lugar, o que a gente chama de relatórios de uso de documentos eletrônicos. Que também pensem assim, eu estou fazendo uma gestão de estatísticas de dados de uso de bases de dados, de bases de e-books. Hoje, normalmente não se tem uma ferramenta na biblioteca que faça esse trabalho, o pessoal acaba usando o Excel. Mas aqui, se vocês tiverem hoje esses relatórios estatísticos, vocês também vão poder pegar e gerar esses dados aqui de uso de bases de dados que vocês estão fazendo diretamente aqui dentro da própria plataforma, no caso do módulo chamado e-uso. Vai existir, então aqui também é uma informação que a gente está falando que a ferramenta vai proporcionar, é a geração de todos os dados de aquisição, bibliografia, usuários, acervos, requisições de solicitação de compra, informações a respeito também de histórico de empréstimos, histórico de devoluções, usando uma Data Warehouse. Então, a gente vai ter um módulo que vai permitir que vocês extraiam essas informações, seja de qual for, digamos, o sistema que vocês já tenham interesse de fazer verificação de dados de relatórios, por exemplo, quero relatórios bibliográficos, ou quero cruzar os relatórios com relatórios financeiros, por exemplo, com informações acadêmicas. Então, nesse sentido, hoje, a ideia é pensar que vocês vão ter uma necessidade de extrair os dados. Quando eu tenho um sistema fechado, e também é uma diferença em relação aos fóruns, por exemplo, vocês têm uma necessidade hoje de solicitar os relatórios e fazer esse trabalho de uma maneira, eu diria até que independente, separada. O que vai acontecer com o fórum? Eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês esse slide que mostra essa, digamos, proposta que a EBSCO tem, não só a EBSCO, claro, a Index Data e também o desenvolvimento que o Folio está hoje em dia baseado, para ter esse Data Warehouse. Então, deixa eu acessar aqui. Aqui está. Além do Folio App, que tem o e-usage, que vocês viram ali, que eu posso ir importando os relatórios estatísticos dos fornecedores, eu vou ter um Data Warehouse. Então, está sendo desenvolvido. E pensem assim, hoje a gente já usa Excel. Eu vou continuar usando Excel. Eu quero usar o Excel, mas eu vou extrair os dados. Então, eu vou até tentar copiar aqui para a gente poder acessar aqui depois. Ele vai permitir que vocês vejam até atualizada a lista aqui de ferramentas de geração de relatórios para que vocês possam, usando os dados extraídos do Folio, vocês fazerem os relatórios que vocês tiverem interesse. Lembrem, por exemplo, então disso. No momento que eu for um adotante do Folio aqui no Brasil, eu vou indicar os relatórios que eu quero, a gente vai verificar se vocês já utilizam na instituição alguma dessas ferramentas, como o Excel, Tableau, Crystal Reports, eu uso aqui o Cognos, eu uso o Kibana, eu uso o OpenRefine. Então, a gente vai poder, por exemplo, hoje, exportar os dados do Folio, aplicar na interface de geração de relatórios que vocês já utilizam, ou então até sugerir alguma. Muitas dessas aqui até são gratuitas. E vocês vão poder pegar, por exemplo, e dizer assim para a gente, eu quero um relatório X, Y e Z.
E aí esse relatório, essa composição do relatório também vai ser considerada, vai ser avaliada para fazer o projeto de implantação do fólio na instituição. Então lembrem disso, hoje não tem um cliente brasileiro, então eu não tenho um relatório aqui do MEC pronto, mas a ideia é que com essa opção do Data Warehouse, ou seja, a gente vai abrir toda a base de dados para que vocês possam importar, ou seja, extrair os dados. Até posso fazer para quem tiver interesse e depois falar comigo. Existe uma apresentação específica de como funciona esse Data Warehouse, já está em desenvolvimento, então eu posso fornecer para vocês os detalhes desse relatório. Vamos para o final agora, para que a gente possa ir encerrando, porque eu vi que a gente adiantou um pouco aqui o horário, mas pergunta da Aline Medeiros, se o programa também atende repositório institucional. Hoje a gente tem uma solução que é o Archivum, a gente até falou um pouco dela, na apresentação tem um webinar que é preservando o nosso patrimônio cultural. É uma apresentação que a gente fez esses dias, que mostra como a gente está trabalhando com essa questão. Então o Archivum, que é a nossa solução de repositório institucional, ela é integrada com o Fólio. Então, no momento que vocês estiverem usando o Archivum Perpétua, que é a solução de preservação digital, essas informações elas vão ser refletidas aqui para a gestão depois no módulo de acervo. Então, sim, a gente vai ter essa integração para a gestão plena também do documento que a gente chama que é digitalizado. Ele pode ser, claro, digital, nativo, como uma base de dados, como acervo, e também vocês terem essa informação. Em teoria, até o Elise pergunta a questão de integração com o DSpace, da mesma maneira que o Archivum, sim, o DSpace ele pode ser integrado também para que a gestão digital seja possibilitada. Para a parte, digamos, de exibição para o usuário, lá no DSpace, a gestão, e depois até o gerenciamento de metadados e outras informações dentro aqui do próprio Fólio também. Lembrem que a ideia é pensar que o Fólio, a ideia é possibilitar o gerenciamento total de todos os ativos físicos, ativos digitais ou digitalizados da instituição. Não existe limite hoje para o que ele possa vir a gerenciar. Tudo que eu puder, por exemplo, hoje, fazer importação de dados aqui para dentro, mesmo convertendo, por exemplo, de um Excel, de um Dublin Core para Mark, aqui, por exemplo, se for bibliográfico, ele vai permitir gerenciamento a partir do Fólio depois disso. Existem mais aplicativos aqui, a gente não vai entrar ainda em todos eles aqui, mas eu pude fazer dar uma ideia para vocês aqui de vários deles, inclusive aqui, vocês estão vendo, esse aqui é bem novo, nem eu mesmo tinha visto ainda, mas até a exportação de metadados, então não só a interoperabilidade para integrar, para trazer registros, mas também para expor registros, vai ser possível aqui também. E aqui a gente trabalha também com a pesquisa no Codex, para vocês fecharem e entenderem o seguinte. Ó. Digamos que eu estou trabalhando aqui com um livro vou botar aqui Obama. Ele pode ter sido catalogado localmente, ou ele pode fazer parte de um pacote. Então, o Codex, que eu falei bem no início lá para vocês, que está aqui, ó, pesquisa no Codex, ele vai garantir que vocês possam buscar objetos de informação, não importa se eles foram catalogados pela instituição. Então, aqui é um exemplo de um registro que eu busquei aqui, que eu cataloguei, ele faz parte de um acervo físico da ANEX, como é o nome da biblioteca aqui. Assim como também eu posso ter acesso aos documentos e verificar, por exemplo, aqui, se um documento que eu estou interessado não faz parte aqui de uma coleção digital. Eu descobri aqui que é um livro. Ele é um livro que é vendido pela EBSCO. Então, eu poderia, em vez de daqui a pouco ter que correr atrás, fazer uma pesquisa e descobrir quem é que fornece esse e-book dentro, falar com 50 fornecedores, que é a prática atual hoje, pelo próprio Codex vocês já podem rapidamente verificar que a EBSCO fornece esse livro. Uma vez que vocês compraram um livro, aqui eu vou remover, só para vocês verem, ó, eu vou remover, e eu poderia vir aqui, ó, achei o livro, acabei de comprá-lo, eu vou trabalhar com um módulo lá de aquisição, mas depois eu venho aqui, ó, e eu vou adicionar esse livro ao acervo, e a partir de agora o usuário já começa a utilizar ele na busca. Então o Codex, como a gente viu aqui, a proposta dele é que não importa se a fonte é física ou digital, ou no caso, se ele é catalogado pela biblioteca ou ele faz parte de bases de dados,
vocês vão poder ver eles todos juntos aqui. Isso também, hoje, os sistemas não têm capacidade de fazer. Eles não têm essa integração com as knowledge bases, por isso KB que aparece escrito aqui. Vamos agora trabalhar, para a gente possa ver na prática, dois exemplos de integração agora para o usuário. Como é que o usuário vê? Então, a gente sempre se pergunta. Então, aqui eu vou acessar primeiro aqui a interface internamente. E aí sim, assim que ele acessar, eu já vou mostrar para vocês aqui a interface de pesquisa para o usuário. Vou mostrar dois exemplos, tá? O primeiro é essa própria interface que a gente está trabalhando aqui com a demonstração do fórum. Então, essa informação que eu estou cadastrando aqui no acervo, por exemplo. Ó. Então, vem aqui, ó. Vou buscar aqui, por exemplo. Isso eu estou fazendo para catalogar, tá? Então, eu tenho aqui os livros que eu cataloguei. Então, tá aqui, ó, lock aqui, ó. No momento que eu tenho essa catalogação pronta, eu posso agora permitir que o usuário localize essas obras dentro, no caso aqui da ferramenta. Aqui eu estou usando como demo o EDS. Então, o que a EBSCO fez? Ela fez essa integração aqui já pronta e vai permitir que o usuário, depois utilizando já, quem já é cliente nosso EDS, simplesmente vai chavear, que a gente chama, ou seja, ele vai começar a ver dentro do EDS os livros que vieram a partir do fólio. Então está aqui, ó, o mesmo livro que eu tinha lá catalogado, eu estou acessando ele aqui. Todo o registro bibliográfico que foi catalogado aqui, ó, fólio demo catalog, vocês estão vendo? Que ele aparece ali a origem, ó, ele aparece aqui, ó, fólio demo catalog. Ele está aqui, ó. Toda aquela catalogação que a gente fez lá, sem usar mais abreviaturas, com todos os termos de assunto, resumo, conteúdo, estão sendo agora descritos aqui, ó. Ele diz que faz parte da biblioteca, número de chamada e a disponibilidade. Em tempo real. Isso vai ser também trabalhado em tempo real. Um enriquecimento aqui com a capa do livro, vocês viram que não precisei colocar a capa, o próprio fólio e o EDS trazem também com os serviços adicionais que a gente tem a informação aqui da capa. E depois, todo o trabalho que eu tenho aqui, que eu já conheço hoje nas ferramentas da EBSCO, eu vou incrementar. Seja copiando a referência, exportando para o Mendeley, eu quero enviar, por exemplo, o link de acesso por e-mail. Então, isso vai ser feito na camada que a gente chama de consulta. E vocês viram que é junto com todos os outros documentos. Então, além dos documentos já digitais, que eu tenho nas bases de dados, eu integro aqui ao fólio, ao EDS, desculpa, também os documentos do fólio. E vocês viram a novidade aqui, ó, é nativo agora a opção, por exemplo, do pedido de reserva. Então, eu estou interessado nesse livro, ele está emprestado, ele vai abrir aqui, ó, eu faço solicitação, vocês vão ver que ele abriria aqui para a gente agora, uma interface solicitando o meu login e senha. Qual é o teu login e senha para poder saber quem tu é para fazer pedido de reserva? Então aqui, por exemplo, a gente está usando o OpenAtens, que é a nossa solução de identificação remota, mas pode ser a autenticação nativa do próprio sistema integrado ao fólio. A ideia é assim, ele vai consultar lá na lista de usuários, e esse é o grande conceito aqui, deixa eu acessar aqui para vocês verem aqui, ó, eu estou aqui na lista de usuários, então ele vai pegar as credenciais que eu tenho aqui do meu usuário e vai me solicitar no momento de fazer o pedido de reserva. E na própria pasta, olha que interessante, no momento que eu tiver documentos aqui acessados aqui dentro, que eu estou guardando hoje, ó, aqui, ó, pedido de reserva, por exemplo, aqui, ó, ele está perguntando aqui, ó, se eu quero obter a primeira cópia, uma cópia específica, onde eu vou retirar, isso aqui vai poder ser definido como um padrão, se o usuário daquela biblioteca, ele só pode solicitar naquele lugar, ou então em algum lugar diferente. Inclusive os prazos de reserva, se ele quer definir um período, eu só quero daqui a um mês, então ele vai definir essa solicitação para daqui a um mês. Mas aqui na própria ferramenta, por enquanto, claro, eu não estou identificado, vocês viram que nem o EDS e o EBSCOhost. Mas agora, olha que interessante, ó, as multas aparecem como um elemento aqui, ó. Os livros que eu tenho emprestado vão aparecer também aqui, vai ter uma opção aqui chamada empréstimos. Então, pedido de reserva, tudo vai ser gerenciado no mesmo lugar que a minha conta hoje dentro do EBSCOhost e o EDS, no caso mais para o EDS até, no caso aqui como exemplo. Junto com os documentos eu também vou ver as informações referentes a multas, empréstimos que eu já fiz.
Então, essa aqui é a interface de teste. Tudo que eu tiver sido catalogado aqui, eu vou poder localizar. Então, eu estou interessado num livro sobre energia solar. Então, aqui, isso aqui é EDS, tá? Eu estou fazendo a busca como EDS. Mas eu quero que ele traga aqui somente livros impressos. Ó. Quando eu faço isso hoje, eu sou um cliente de EDS com Pérgamo, ele vai lá no Pérgamo. Agora, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai buscar os livros que são somente impressos do catálogo demo do Folio. Então, vocês estão vendo, para o usuário, quando já está utilizando aqui a ferramenta, ele não tem necessariamente que ver que é um livro de uma ferramenta específica de automação. O interessante para ele é que ele possa utilizar. Então, na prática, vocês estão vendo que ele tem essa informação. Inclusive aqui, ó, deixa eu acessar aqui rapidamente aqui, a minha lista, por exemplo, de empréstimos. Então, se eu tiver, por exemplo, um livro emprestado aqui, Gabriel Garcia Marques, a Life. Gabriel Garcia Marques, Life. No caso desse livro aqui, que ele é um livro que eu tinha lá e ele estava emprestado, no momento que ele está mostrando para mim aqui a disponibilidade desse livro, ele está me indicando que ele foi emprestado e até que data ele está emprestado. Aqui não foi configurado ainda, né? Pelo padrão, por exemplo, brasileiro, a gente colocaria dia, mês, ano, mas estaria aqui em português, é emprestado, e aí o usuário poderia fazer a reserva normalmente. Então, isso aqui é em tempo real. Se porventura agora pegar esse exemplar que está lá e devolver, ele já tira essa informação aqui também em tempo real da página. Então, o usuário vai enxergar dessa maneira, tanto a parte de recuperação de conteúdos, e aqui é como a gente estava comentando, se ele tiver um conteúdo que é, por exemplo, um livro de uma coleção que ele tem catalogado, e ela é uma coleção digital, deixa eu tirar aqui a opção que eu busquei genética, vou tirar print books aqui, faço a busca de novo, ele vai mostrar aqui para a gente os conteúdos que ele tem disponibilizados na coleção, inclusive nas bases de dados digitais que a gente tem. Então, se ele for, por exemplo, um conteúdo que seja de um livro eletrônico, que eu tenha disponibilizado e eu ativei essa coleção, todas essas ativações que a gente está vendo aqui, todos esses conteúdos que ele está buscando aqui, que são de livros das minhas coleções, ele está trazendo. Então, aqui, eu quero conteúdo sobre genética em português. Lembra aquilo que eu falei, todo conteúdo digital que eu estiver ativando, ele está sendo refletido aqui. Não importa se ele é um artigo, se ele vai ser um livro no todo. Então, eu tenho informação aqui depois sendo representada para que ele possa localizar. Isso aqui, efetivamente, é uma otimização do trabalho da gestão da biblioteca. Eu vou mostrar outro exemplo na prática. Esse aqui sim é real, se vocês quiserem acessar depois em qualquer momento. E até o pessoal também perguntou sobre o conteúdo, ficou gravado, essa sessão está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada. Essa interface aqui é a interface da biblioteca da Chalmers. Então, essa aqui é uma página de biblioteca, ela é uma página, não é tão tradicional, mas vocês estão vendo, é uma página de biblioteca. Encontra-se, inclusive, ó, fechada, em função agora do período de contingência. Mas a ideia é que aqui nessa caixa de busca, eu possa fazer as minhas pesquisas e ele vai recuperar. Da mesma maneira que a gente viu no demo, ele vai acessar o EDS deles agora, que foi customizado, e vai trazer os documentos, tanto digitais, quanto também os documentos de bases digitais, quanto os documentos catalogados dentro do Folio. Então, aqui a gente está vendo, é uma customização, da mesma maneira que a gente sempre comenta que o EDS pode vir a ser customizado, então vocês podem customizar. Então, digamos aqui, eu estou trabalhando com os conteúdos, faço a leitura do que eu quero online, ou então aqui, ó, print books. Aí ele vai fazer o filtro somente dos conteúdos que estão sendo recuperados do Folio. Então está aqui, ó. Ele está agora em tempo real verificando a disponibilidade para indicar a biblioteca, se está emprestado ou não, aqui para o usuário na recuperação. Então está aqui, ó, toda a indicação dos exemplares em tempo real, então ele está indicando aqui se está emprestado ou não, e os registros bibliográficos, esses aqui são exemplos reais lá da Chalmers, para vocês verem na prática, uma biblioteca que hoje usa já o Folio em produção no mundo.
Então está aqui, todos os metadados que eles catalogaram. Claro, lá eles catalogam em sueco, então aqui as notas são em sueco, os assuntos também. Mas a indicação da mesma maneira que a gente viu hoje, com as ferramentas e tudo mais aqui para eles possam utilizar no catálogo. Eu vou ver aqui se tem mais algumas perguntas, mas eu creio que eu fui respondendo todas à medida do início aqui. O pessoal tinha perguntado sobre a interface do usuário, o Elísio perguntou, então agora eu pude mostrar também. O João Fabrício pergunta se tem suporte, treinamento ou capacitação para instituições que queiram utilizar o Folio. Esses serviços aqui, então, de serviços técnicos, que a gente chama aqui, que a EBSCO vai proporcionar para instituições que forem, então, adotantes, então, como eu mostrei aqui antes, eu vou voltar aqui nesse slide, fazem parte dos serviços hoje de quem queira contratar a EBSCO para ser a instituição provedora de serviços, a tecnologia, por exemplo, para hospedagem, serviços de gestão do projeto, implementação, suporte, treinamento e manutenção, e todos eles também em português. A gente garante que hoje tem um projeto que pode ser gerenciado por técnicos e dando o suporte também em português. Além, claro, da contratação da nossa Knowledge Base. E sim, então os serviços hoje que a gente presta não são só tecnológicos, mas também essa parte que a gente chama de apoio desde a definição do projeto. Então vai ser um projeto que vai ser definido, vai ser feita a implantação, vai ser feita a quantidade necessária de migrações. Se tiver que migrar dados 50 vezes, vão ser migrados até que a biblioteca esteja bem satisfeita com o resultado. Uma vez que entra em produção, vai ser acompanhado, então, todo o monitoramento na nuvem, no caso aqui, no caso do contrato da nuvem da Amazon, em tempo real, para alta disponibilidade do serviço, como vocês viram ali. Eu estou acessando aqui, de Porto Alegre, a nuvem, como vocês podem acessar do Acre, de Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, da mesma maneira. Isso é o que a gente chama, né? O serviço de hospedagem que a gente contrata, ele tem essa garantia de estabilidade e performance que outros serviços eventualmente podem até vir a não ter. Para finalizar, mostrar aqui para vocês, se vocês tiverem esse interesse em acompanhar novidades, a gente tem vários canais. Um deles é o canal no YouTube da Open Library Foundation. Então, é uma das instituições nas quais houve a gênese do Folio e que hoje é a organização sem fins lucrativos, como a gente comentou, que vai ser responsável pela gestão do projeto. Então, assim como tem do Space para o DSpace, a Open Library Foundation é que vai ser a organização central que vai manter o desenvolvimento constante e perpétuo do Folio. O site oficial é www.folio.org, então convido a todos a visitarem e, inclusive, descobrirem as maneiras de participar do projeto. Então tem um botão bem central ali que é para fazer parte da comunidade. Então tanto bibliotecários, bibliotecas, desenvolvedores ou fornecedores de conteúdo podem fazer parte dessa comunidade, como a gente chama. E tem o outro site que é o wiki.folio.org, que vão ter as informações aí um pouco mais técnicas, assim que for disponibilizado o código para baixar também na instituição, caso a instituição tenha necessidade, interesse já também de avaliar. Lembrando que esse software é um software para ser utilizado em servidores. Então, hoje, se vocês quiserem utilizar, tem que ter um ambiente tecnológico que a gente pode até especificar para vocês, os requisitos técnicos, mas tem que ser um servidor de médio e grande porte, até uma quantidade até considerável de memória RAM, para que vocês possam utilizá-lo. Então, sim, a gente pode também dar essas características para quem tiver interesse. E agradeço a todos aí pelo tempo despendido. A gente ficou um bom tempo aí conversando e espero que possa ter esclarecido bastante a maior parte das dúvidas de vocês. Então, fico à disposição também de qualquer maneira. A Luciana, por exemplo, fez uma pergunta para mim agora, se vai ser possível recuperar livro impresso e digital, legislação e artigo. Então, hoje o usuário ele vai utilizar a ferramenta de pesquisa então, para fazer essa busca. Como a gente viu antes,
ele está buscando aqui um conteúdo. Os filtros que a gente tem hoje, que são os filtros DDS, eles vão ser refletidos aqui de acordo com os tipos que forem definidos na instituição. Então, se a instituição tiver um tipo customizado lá, que é, por exemplo, vamos dar um exemplo, relatórios técnicos da Avantes. Daqui a pouco a Aline e a Tayane lá criaram esse tipo. E ele está sendo catalogado, esse tipo vai ser refletido depois como um tipo aqui customizado, ou ele vai ficar associado a um tipo específico aqui dentro da coleção. Então, vocês viram, aqui é a camada que o usuário enxerga. Com todo o trabalho que foi depois catalogado e registrado dentro do fólio, vai gerar esse reflexo aqui. Ó. Então, Printbooks, por exemplo, aqui que é o nome que se deu no demo, né, mas a gente chamaria catálogo da biblioteca, acervo da biblioteca, ele vai ser recuperado aqui. Então, vou mudar aqui o termo de busca para Solar, só para que ele traga resultados. Ó. Então, está aqui o livro que ele foi catalogado lá, que é um livro. Se for de outro tipo, todos os tipos vão ser depois exibidos aqui nos formatos específicos quando a gente fizer a recuperação. Sempre de acordo com a busca, ele vai refletir aqui os tipos relacionados ao conjunto de resultados que ele recuperou. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado. Nos ainda disponibilizamos aqui na EBSCO, eu, Michelangelo Viana, e também toda a nossa equipe de vendas aqui no Brasil, para que se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito extra do fólio, queiram fazer alguma apresentação específica, e também, hoje em dia, quem quiser ser o candidato, utilizando os serviços profissionais da EBSCO, é seu primeiro cliente hoje no Brasil, com certeza vai ter um apoio total hoje da EBSCO para que possa fazer parte dessa grande comunidade e colocar até o nome na história, hoje como uma instituição de vanguarda inovadora, utilizando um sistema moderno e também sempre em constante desenvolvimento, para atender sempre da melhor maneira as necessidades das bibliotecas e dos usuários. Então, obrigado a todos. Espero que tenham uma excelente manhã, uma ótima tarde e ainda nos vemos amanhã. Falando agora, sim, amanhã vai ter uma apresentação específica, vou mostrar aqui, avançar um pouquinho, que é a do Rui, que ele vai mostrar os desenvolvimentos, ou seja, o que está sendo feito agora de novidades no fólio. Então, convido a todos a participar amanhã. O Rui Francisco, ele é nosso manager dos LSEs para a Europa, América Latina e Israel, e ele vai falar sobre o projeto. Então, ele vai entrar em detalhes a respeito agora dos desenvolvimentos, roadmap, novas funcionalidades do fólio. Vai ser um complemento a essa apresentação de hoje. Convido a todos também a acessarem os recursos gratuitos da EBSCO sobre o Covid. Então, divulguem bastante os profissionais de saúde, instituições de saúde que vocês conhecem. São conteúdos gerenciados, mantidos por profissionais de saúde com atualizações diárias. Além disso, as instituições hoje, durante essa fase, também podem solicitar para a gente conhecer alguns recursos gratuitos que a EBSCO está disponibilizando a forma de ajuda nesse momento, para que possam também solicitar para nós. Então, esse é o site, vocês podem também localizá-los para ter acesso a esses recursos. Então, entrem em contato, acessem esse site, eu coloquei no chat, e entrem em contato conosco caso tenham interesse também em acessar esses recursos. E, novamente, convido a todos a participar dos novos webinars, para que também acompanhem e acessem também esse mesmo site, as informações com as gravações dos seminários que já foram apresentados. Obrigado a todos pela participação, um grande abraço.